Passeando pelo catálogo da Netflix, encontrei BoJack Horseman, uma animação colorida, animais falantes e o glamour de Hollywood. BoJack pode parecer um desenho simples, mas isso está longe de ser o caso. O show esconde uma realidade deprimente, muito apropriada, dado ao foco da desilusão que vem quando você olha abaixo da superfície. BoJack revela a feia e narcisista realidade encontrada atrás da deslumbrante fachada de Hollywood. A coisa mais importante é que você tem que dar o que as pessoas querem. Nem que você morra, nem que você se esforce ao máximo até não sobrar mais nada. Não importa o que aconteça, não importa o quanto você sofra. Você não pode parar de dançar, nem parar de sorrir. Você tem que dar o que essas pessoas querem. Mas o show é muito mais profundo. Hollywood poderia ser considerado uma metáfora para a existência em geral. Assim como a fachada de Hollywood cobre a realidade de uma indústria feia e oca, as armadilhas de nossa vida diária cobrem a falta de sentido da própria existência. Essa ideia, conhecida como niilismo existencial, é um dos alicerces para BoJack Horseman. Se a vida não tem sentido, então como devemos lidar com ela? Olá! Meu nome é Diego e esse é o Beco Diagonal. Hoje vamos falar de BoJack, distrações e o existencialismo. Uma maneira-chave de lidar com a angústia de um mundo sem sentido é simplesmente distrair-se. Isso é tão típico. Eu só queria fazer uma coisa leve e divertida para me distrair do poço fundo de tristeza que é a minha vida. A princesa Caroline se distrai persistentemente com seu trabalho e sua compulsiva necessidade de consertar as vidas de quem ela se importa. Apesar de se queixar do trabalho dominar sua vida, ela não sabe o que fazer com o tempo livre. Você vai embora daqui a pouco? E pra onde eu iria? Todd, o melhor amigo de BoJack, está feliz enquanto há algo para ele fazer. A única vez que vemos Todd de bobeira, ele rapidamente começa a mostrar o desespero existencial. Princesa Caroline, eu preciso de algo para fazer. Um trabalho, uma tarefa, uma direção na vida. Você é minha empresária, pode me dar uma luz? Princesa Caroline, eu tenho um propósito. Da mesma forma, o Sr. Peanut Butter passa sua vida em um estado de distração. Embora ele possa parecer um idiota, Ele é tão idiota que não percebe que deveria estar muito infeliz. o Sr. Peanut Butter é mais consciente do que a maioria. Não vai achar o que procura nesses lugares horríveis inventados. O universo é um vazio, sem compaixão, e a chave da felicidade não é procurar o sentido, é simplesmente se manter ocupado com bobagens sem importância e acabar morrendo. E então há o BoJack. A vida inteira de BoJack é uma série de distrações, comendo muffins, bebendo, dormindo com mulheres aleatórias ou assistindo velhos episódios de Rossing Around. A maneira como BoJack passa o seu tempo é tão trivial que o seriado muitas vezes faz uma piada de não nos mostrar o que ele está fazendo. Na verdade, o próprio BoJack não consegue acompanhar a forma como ele passa o seu dia. Anos após o fim de Rossing Around, BoJack vive em um estado repleto de distrações. Mas no primeiro episódio, BJ tem um ataque de ansiedade leve, que o leva para o hospital. O médico diz que ele precisa pegar leve. Pega leve? Tá de brincadeira, né? Ele não tem trabalho, não tem responsabilidade. A única coisa que ele faz na vida é pegar leve. O show faz uma pergunta comumente dirigida às celebridades. Eles têm tudo, então como eles não podem ser felizes? Essa questão foi abordada pelo filósofo Blaise Pascal. Para ele, quando há muito tempo para pensar, o ser humano acaba contemplando sua própria insignificância, o que inevitavelmente os prejudica. Ou como ele mesmo diz, toda a infelicidade dos homens surge de um único fato, que eles não podem ficar quietamente em seu próprio canto. Existe uma razão muito real, a pobreza natural de nossa condição fraca e mortal, tão miserável que nada pode nos confortar quando pensamos nela de bem perto. Pascal, os humanos têm um mecanismo natural de defesa que mantém esses pensamentos à distância. Quando estamos distraídos, deixamos de pensar em nossa existência e podemos ser, se não felizes, pelo menos funcionais. Pascal abordou diretamente a infeliz questão da celebridade, embora usasse reis em vez de estrelas de cinema.
Quando imaginamos um rei atendido com todos os prazeres que ele pode sentir, se ele estiver sem diversão e ser deixado a considerar e refletir sobre o que ele é, essa fraca felicidade não o sustentará. Como rei, BoJack não tem estresse para ocupar sua vida. Em vez disso, ele passa todo o seu tempo tentando distrair-se para que ele nunca tenha que pensar sobre a realidade de sua situação. Embora vitorioso durante anos, a ficha cai quando ele lê o livro da Diane, One Trick Pony. No livro, BoJack vê um reflexo honesto de si mesmo. Ele é forçado a enfrentar todas as coisas que ele realmente é e não é, e enfrentar a extensão de sua autodecepção. Adoro a parte em que você ficou famoso para poder estar sempre entretido e não ter que ficar sozinho consigo mesmo. Então, o que BoJack deve fazer agora que sua distração desmoronou? Para Pascoal, uma vez que você passou pelo ponto crítico onde um desvio não o sustentará, o único recurso é recorrer a Deus. Mas para BoJack, essa não é uma opção viável. Parece que Hollywood é um mundo sem divindades. No especial de Natal, o show usa Papai Noel como recurso para discutir a inexistência de Deus. Brina, por favor, Papai Noel não existe. O quê? Ele é uma mentira que os adultos inventaram, porque gostamos de acreditar que há uma ordem no universo e que o bom comportamento vai trazer felicidade, mas o fato é que isso não é verdade. Ele quer escapar da realidade de suas terríveis escolhas. BoJack tem medo do que o filósofo francês Jean-Paul Sartre chamou de liberdade radical. Se o existencialismo tivesse um slogan, seria: a existência precede a essência. A essência de um objeto, para Sartre, pode ser considerado como seu propósito. Se eu fizer um martelo, eu crio com um propósito particular em mente. Então, diremos que a essência do martelo precedeu sua existência. Para um cristão, o ser humano é como um martelo, uma ferramenta criada por Deus com um propósito. Mas, para o nihilista existencial, humanos, nesse caso um cavalo, existem apenas porque existem. Ao contrário de um martelo, não há nenhum propósito subjacente à existência de BoJack e não há nada que ele pode fazer sobre isso. Não há nada impedindo o BoJack de roubar a letra D do sinal de Hollywood ou ficar 3 meses chapado. E por outro lado, nada o obrigou a fazer essas coisas. BoJack tem um controle total sobre cada escolha que ele faz. Isto é o que Sartre quis dizer por liberdade radical e definitivamente não deveria ser reconfortante. Isso é o que eu quero dizer quando digo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque ele não se criou, ainda está em liberdade. E desde o momento em que ele é jogado neste mundo, ele é responsável por tudo o que ele faz. Aí é que está. Eu acho que eu não acredito em lá no fundo. Eu acho que a gente é o que a gente faz. Isso é deprimente. Apesar disso não parecer tão reconfortante, ele oferece a BoJack um pouco de esperança. Sim, BoJack é definido pelas escolhas que ele fez até agora. Quer dizer, eu tô fadado a ser a pessoa que eu sou, a pessoa naquele livro? Eu preciso que me diga que eu sou uma pessoa boa. Eu sei que posso ser egoísta, narcisista e autodestrutivo, mas debaixo de tudo isso, lá no fundo, eu sou uma pessoa boa. Então, eu preciso que diga que eu sou bom. Diane? Mas ele não está condenado a ser a pessoa desse livro para sempre. Ele tem a liberdade de mudar suas ações e ele mesmo. Mas só ele pode fazer isso. Você que é o que há de errado com você. Quando o irmão do Sr. Peanut Butter fica doente, ele passa por sua própria crise existencial. Você vai trabalhar, bate ponto, põe açúcar no café e vê ele desaparecer do nada. Mas o açúcar não sabe por quê. O açúcar não pediu pra nascer. Mas o Sr. Peanut Butter não sofre por muito tempo. Mas eu descobri uma coisa hoje quando meu irmão ligou do hospital e acho que vai fazer você se sentir muito melhor. O quê? O que é? Ah, nada disso importa. BoJack obtém conselhos semelhantes de seu antigo parceiro de escrita, Cuddy Whiskers, que abandonou sua vida em Hollywood e finalmente conseguiu encontrar a felicidade. Claro, eu escrevi um monte de filmes de sucesso, ganhei muito dinheiro, mas isso não me preencheu. Eu lembro quando ganhei meu Oscar, lá naquele palco, olhando pra estátua, eu pensei, esse era pra ser o momento mais feliz da minha vida, e eu nunca me senti mais triste. Porque um Oscar não faz sentido. Nada faz sentido. Os caminhos do Sr. Peanut Butter e Whisker para a felicidade antes ou depois do niilismo invocam o pensador francês Albert Camus e sua filosofia do absurdo. Para Camus,
O universo é irracional e sem sentido. E, no entanto, os humanos estão desesperados por achar razão e significado. E ele chamou essa discrepância de o absurdo. Uma vez que você toma conhecimento do absurdo, você só tem 3 opções: retornar ao ciclo de vida diária e não pensar sobre isso, cometer suicídio ou sua opção preferida, rebelião. Ou seja, aceitar o absurdo e ser feliz assim mesmo. Camus ilustra essa ideia em seu ensaio, O Mito de Sísifo, sobre um homem que está condenado a empurrar uma rocha até uma colina apenas para vê-la voltar a cair de novo. Sísifo torna-se o herói absurdo de Camus quando reconhece o absurdo de sua tarefa, mas decide ser feliz apesar disso. O seriado faz referência direta ao mito de Sísifo. Laura, desmarca meus compromissos de hoje. Eu tenho que subir o morro carregando pedras e deixar elas caírem em cima de mim de novo, sem me importar com o meu bem-estar. Há também um símbolo recorrente do babuíno que corre pela colina fora da casa de BoJack. Todo dia ele está correndo pela mesma colina. Depois melhora, hã? Todo dia melhora um pouco. É? Mas você tem que correr todo dia. Essa é a parte difícil. No final da 3ª temporada, BoJack ficou face a face com o loop sem sentido de sua vida, quando estava conversando com a jovem atriz de Eden Around. O que você quer ser quando crescer, Chloe? Como assim? Eu quero ser como você. Como eu? Eu quero ser famosa. Ah, não. BoJack? Descrevendo a realização do ciclo, Camus diz: acontece que o palco desaba. Ao final do despertar vem a consequência, suicídio ou recuperação. Assim como Camus descreve, BJ sai correndo do palco e começa a dirigir para lugar nenhum. Dirigir serviu repetidamente como um meio para que BoJack tentasse escapar do absurdo. Talvez sua própria opinião sobre os conselhos do secretário para correr e não olhar para trás. Mas um dia eu comecei a correr e aquilo parecia fazer sentido. Aí eu continuei correndo. BoJack, quando você ficar triste, sai correndo, em frente. E continua em frente, aconteça o que acontecer. Algumas pessoas vão tentar te deter, te retardar, mas não deixe. Não pare de correr e não olhe para trás. Não tem nada para você lá atrás. Só existe o que está à sua frente, BoJack. Mas quando ele libera o volante, BoJack cede, se submetendo ao suicídio. No entanto, quando ele vê os cavalos selvagens, eles representam para ele a alternativa. Abrace o absurdo, realize sua tarefa sem sentido e fique feliz mesmo assim. Eles podem ser vistos como heróis absurdos, um grupo de cavalos que abraçaram sua própria causa. Como Sísifo, eles correm, realizam a tarefa sem sentido e estão felizes de qualquer maneira. BoJack provou estar disposto a dar tudo. Talvez ele esteja pronto para seguir os conselhos de Cuddy Whisker. Só depois que você desiste de tudo é que começa a achar um jeito de ser feliz. Meu nome é Diego e esse foi mais um vídeo do Beco Diagonal. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo. Valeu!